Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, entramos agora no ar com mais uma edição do nosso programa Em Poucas Palavras. Obrigado sempre, como nós falamos aqui, a sua audiência é preciosa e tem feito com que a gente fique bem animados com a questão da repercussão e da utilidade desse programa para a vida de todos os nossos ouvintes. Eu sou Natsan, apresentando o nosso programa e sempre trazendo o nosso convidado e comentarista, pastor Augustus. Olá, querido ouvinte. O programa de hoje trata de um tema da mais alta importância. De fato. Que tem a ver com a natureza da Bíblia. O que é que ela é? Podemos confiar nela? E aí, Natsan? Obviamente, sem sombra de dúvidas. Agora vamos ouvir aí o que o pessoal está pensando, né? Destacamos não poucas vezes em nossos programas, pastor, que a Bíblia é inerrante, autoritativa, infalível, coerente, etc. Algumas pessoas não creem assim, outras, apesar de crerem, ainda têm alguma ponta de dúvida, especialmente diante de aparentes contradições que são levantadas pelos opositores da Bíblia como revelação especial e expressa a expressão da exata vontade de Deus. Lucas, nosso ouvinte, levanta algumas questões em torno desse tema e nós vamos conversar sobre isso hoje aqui nesta edição. Pois bem, o Lucas, da cidade de Orlândia, escreveu: ouço muitos professores e pastores evocarem a divina inspiração da Bíblia como um todo, usando o texto 2 Timóteo 3,16. Entretanto, me parece que, pelo contexto em que Paulo usa o termo Escritura, ele não está se referindo a qualquer obra neotestamentária, e nem mesmo às suas próprias cartas. Obviamente que talvez seja uma visão errada minha. Ele diz, me parece que ele se refere à porção do Antigo Testamento com o qual Timóteo cresceu aprendendo. Eu tenho dificuldades, diz ele, de afirmar a inspiração, inerrância e infalibilidade de todos os textos que temos hoje como a Bíblia, sinceramente apenas usando esse texto. Creio na inerrância, na infalibilidade, mas não consigo usar esse texto para afirmar isso. Gostaria de saber se esse texto é realmente útil para se aplicar aos livros que compõem o Novo Testamento ou se há alguma interferência ou inferência exegética sobre ele para que possa ser usado assim. Então, essas são as questões do Lucas. Sim. Lucas, de fato, lá em 2 Timóteo 3,16, quando o apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo primariamente ao Antigo Testamento, que era a Escritura que estava disponível àquela altura, pelo menos em termos canônicos, né? Mas o que acontece é que você encontra na mesma correspondência de Paulo, nas cartas de Paulo, a consciência de que outras escrituras estavam sendo produzidas. Você vê Paulo ao lado do Antigo Testamento citando palavras de Jesus como tendo a mesma autoridade e como sendo igualmente inspiradas por Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele tem consciência nos seus escritos de que está sendo guiado por Deus e que sua palavra é autoritativa. No início da carta aos Tessalonicenses, por exemplo, ele diz lá aos Tessalonicenses, vocês receberam a minha palavra como ela é de fato, palavra de Deus. Então, os apóstolos, que são os autores do Novo Testamento, e quando não eles, alguém ligado ao círculo apostólico, eles tinham recebido de Jesus a promessa de que quando o Espírito Santo viesse, os guiaria a toda a verdade. E de que maneira o Espírito Santo fez isso? Levando os discípulos de Jesus a entender a pessoa de Jesus, a sua obra e a registrar essa compreensão. Então, a nossa base para afirmar a infalibilidade ou a inerrância do Novo Testamento não é somente 2 de Timóteo 3,16, mas é a consciência que os apóstolos e escritores neotestamentários tinham de que eles estavam continuando aquele conjunto de livros inspirados que compunham o Antigo Testamento. Eles colocaram seus escritos em adição ou em complementação, seguindo o mesmo espírito de Jesus, que disse assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Então, Jesus colocou as palavras dele ao lado das escrituras do Antigo Testamento, que os judeus tinham ouvido, e, na verdade, até acima. E disse aos seus apóstolos que eles haveriam de fazer a mesma coisa através do Espírito Santo prometido. Então,
logo cedo, as cartas neotestamentárias, as cartas de Paulo, os evangelhos e outros livros, logo cedo na história da igreja cristã, esses livros começaram a circular entre os cristãos e recebendo o status de escritura. Nos escritos dos pais da igreja, datando do século II até século III, você já vê as citações de livros do Novo Testamento ao lado de livros do Antigo Testamento como sendo palavra de Deus e como sendo inspirados. Então não é de admirar que muito cedo, então, a própria igreja, ela reconheceu, não é que ela determinou, decretou e decidiu, mas ela reconheceu a inspiração e, portanto, a infalibilidade e autoridade dos escritos neotestamentários. Agora, você tem uma outra dúvida, que é com relação ao uso do termo inerrância. Esse termo, ele aparece apenas de 200 anos para cá nos debates teológicos e que foram motivados pela discussão entre o liberalismo teológico e os conservadores. Estou falando aqui mais especificamente 1920, por aí, um pouco mais cedo, quando o liberalismo teológico entrou nas universidades e centros teológicos da Europa e dos Estados Unidos, e os liberais começaram a questionar exatamente a exatidão da Bíblia, dizendo que ela não poderia ser confiada porque ela continha erros, né? Então, os conservadores de todas as denominações reagiram afirmando a inerrância da Bíblia, dizendo que ela não continha erros de forma nenhuma. Agora, quando nós afirmamos que a Bíblia é inerrante, é preciso fazer alguns esclarecimentos, né? Sim. Eu espero que esses esclarecimentos ajudem o Lucas, nosso ouvinte, e outros também. Quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, nós estamos não dizendo que as traduções são inerrantes, porque as traduções para o português, para o inglês, espanhol, etc., elas contêm erros de tradução, nem sempre os tradutores conseguem captar o sentido original da palavra. Então, nós não atribuímos, como alguns fazem, inerrância à versão King James, por exemplo, né, a famosa versão inglesa, né? As nossas Bíblias, em português, por exemplo, elas são passíveis de revisão. Tanto é que a cada 5, 10 anos, as sociedades bíblicas publicam uma revisão e uma atualização, porque estão sempre lutando para tentar chegar o mais próximo possível do original. Agora, nós dizemos que a inerrância, ela está nos originais, naquilo que Paulo escreveu, naquilo que João escreveu, naquilo que Mateus escreveu. Então, os originais é que tem, de fato, a inerrância, não é? E nós temos quase que certeza absoluta do que era do texto original através da ciência chamada manuscritologia ou baixa crítica, não é? Onde estudiosos do mundo todo, capazes, eles fazem a recuperação do texto. Bom, então, quando a gente diz a Bíblia é inerrante, estamos nos referindo aos originais, não é? Aos manuscritos, aos autógrafos, não é? Segunda coisa, quando a gente diz que a Bíblia é inerrância, nós não estamos dizendo que nós compreendemos tudo o que a Bíblia diz, porque há passagens na Bíblia que são difíceis de compreender. O próprio Pedro, não é? Lá na sua segunda carta, capítulo 3, versos 15 a 16, se refere aos escritos de Paulo, dizendo que eles têm coisas difíceis de compreender. E aí ele diz, e os indoutos incrédulos torcem as palavras de Paulo, bem como as demais escrituras. Aqui é um daqueles exemplos no Novo Testamento em que os escritos neotestamentários são colocados em pé de igualdade com os escritos do Antigo Testamento. Outra coisa, Lucas, quando a gente diz que a Bíblia é inerrante, nós não estamos dizendo que não há aparentes contradições na Bíblia. Especialmente nos evangelhos. Você encontra histórias contadas de um jeito em Mateus que são contadas de outra forma em Marcos. Mas isso se explica não com erro, mas com perspectiva diferente, audiência diferente, pontos de vista diferentes dos autores, não é? Sempre é possível harmonizar. Quando a gente diz também que a Bíblia é inerrante, nós não estamos dizendo que a Bíblia é um livro científico escrito em linguagem científica e que descreve os fenômenos a partir da linguagem científica. É por isso que você vai encontrar na Bíblia dizendo assim, o sol se levanta numa extremidade do céu, percorre toda a sua extremidade e se põe na outra. Aí você vai dizer, olha aí, essa é uma visão cientificamente errada, né, de que a Terra está fixa e que o Sol é que se move.
A gente sabe que o propósito da Bíblia não é descrever fenômenos naturais com a linguagem científica. A Bíblia descreve os fenômenos naturais a partir da linguagem do observador, né? Para quem está na Terra, quem se move é o Sol. Até hoje, numa época científica, a gente fica dizendo, por exemplo, o Sol nasceu, o Sol se pôs, né? Está quente, né? Está quente, pois é. Quando a gente diz também, Lucas, que a Bíblia é inerrante, nós não estamos fechando os olhos para o fato de que existem cópias contendo variações e redações diferentes, e que os manuscritos nem sempre batem. Mas a boa notícia é que existe uma ciência chamada manuscritologia, ou baixa crítica, que trabalha com estes manuscritos e estabelece o texto original. Hoje nós temos entre 95%, 96% de certeza do texto original. E essa pequena diferença, essa porcentagem pequena, ela não contém qualquer ponto central que danifique a mensagem central das Escrituras, né? É isso que nós dizemos. Quando as pessoas falam que a Bíblia tem erros, Lucas, geralmente a melhor abordagem de volta é você pedir para a pessoa indicar, mostre onde está o erro na Bíblia, né? E aí você vai dar uma olhada e uma verificada e quase sempre, eu diria sempre, você vai encontrar uma resposta adequada para aquilo que parece ser uma aparente contradição ou um erro. E na própria Bíblia, né? E na própria Bíblia. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Confie na Escritura, confie na Bíblia, ela é verdadeira em tudo que afirma e nós podemos apostar a nossa alma e o nosso futuro eterno nas suas promessas. Ok, muito bem respondido então essa questão para o nosso amigo Lucas e também outros que perguntaram sobre essas questões. Um dia eu recebi no WhatsApp, alguém falou, poxa, mas a Bíblia diz que Josué pediu para o sol parar, não é? Quando na verdade aí eu expliquei exatamente isso aí, o que o senhor acabou de dizer a partir da perspectiva humana. E apesar disso, né, a gente vê lá em Isaías 40 o próprio profeta dizendo que o universo é incontável quando descobriu isso recentemente, né? Pois é. Galáxias e bilhões de galáxias. Não tem como chegar ao fim. E a Bíblia já dizia, sem se propor a isso, obviamente. Obrigado pela sua audiência. A gente volta já. Bem-aventurado é o homem que não se mistura aos que zombam de Deus, que não se detém no caminho do mal e vive bem perto do Pai lá dos céus. Bem-aventurado é o homem que tem alegria na lei do Senhor, de dia e de noite a pensar com fervor, em ser obediente e buscar seu amor. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto fizer prosperará. Pois bem, atendemos aí ao nosso ouvinte, o Lucas, lá de Orlândia. Obrigado pela sua audiência. Também queremos agradecer ao Felipe Mendes, em Surubim, Pernambuco. Surubim me lembra um peixe que eu gosto muito, viu? E que dá no Rio São Francisco. Exato. À beira de Pirapora, nós pegávamos muito surubim lá. Agora, muito gostoso. É bom mesmo. O Giles, também da cidade de Cruz, ele pergunta sobre trabalho. Nós respondemos no programa número 114, quando falamos de juristas, advogados, leis antibíblicas, foi citada essa questão do trabalho. Pastor Augustus. Mais uma vez, obrigado, querido ouvinte, pela sua audiência, e nós oramos a Deus que o programa seja usado por Ele para abençoar a sua vida. Até o próximo programa, se Deus quiser. Pois será como árvore plantada junto à margem de um rio semeada, e quando a estação chegar, o seu fruto há de dar, e tudo quanto Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nadson Matias. Comentário.